Bom dia, galera. Deus abençoe a todos que ouvirem esta mensagem. Tem uma palavra em João 6, a partir do 26, João 6, 26. A palavra diz assim: Jesus respondeu e disse-lhes. Geralmente algumas bíblias, a minha, por exemplo, é assim, quando está em vermelho é o próprio Jesus falando. Está escrito em vermelho, é o próprio Jesus falando, o próprio Deus. Então Jesus, ele diz assim: em verdade vos digo, que buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque este o Pai, Deus o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? E Jesus disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Amém? Amém por essa palavra. Que os seus olhos possam cair as escaras, que os seus ouvidos possam sair a cera espiritual e que Deus te dê um coração, tire esse coração de pedra e te dê um coração de carne, para que você possa entender as boas novas que Jesus quer trazer para nós, tem trazido. Amém? Na verdade, essa passagem, eles tinham visto os milagres que Jesus tinha feito, a transformação dos pãezinhos, dos peixes, né? Então estes homens, essas pessoas, mulheres e crianças, eles estavam atrás de Jesus, não pela palavra, não para conhecer o Evangelho, não para aprender sobre a salvação, sobre o reino de Deus que é chegado a vós, mas eles vinham atrás de Jesus pela comida que perece. Então, por isso que Jesus fala assim: vocês buscais, vocês comeu e se saciou, trabalhai pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque o teu Pai Deus o selou. Então Jesus, ele quer nos dar um alimento eterno. O alimento eterno é a palavra, é a salvação. Ele quer nos dar a coroa da vida eterna. Mas nós estamos buscando as coisas deste mundo. Por isso que aqui no 29 eles falam: o que nós faremos para executarmos as obras de Deus? E Jesus diz assim: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Então, eu sempre gosto de falar um pouco sobre como era a minha vida. Então, eu queria comentar um pouquinho, mas sem sair do texto, sem sair da palavra. Eu sempre fui um cara que trabalhei com vendas, eu era muito tímido, mas muito tímido, ninguém acredita, mas eu era. Mas eu aprendi que eu tinha um talento com vendas, me sobressaía como um bom vendedor, me destacava. Não me tornei um cara rico, muito próspero, porque talvez eu não acreditava muito, nesse meu potencial. Mas eu tenho ainda, apesar de estar vendendo agora mais ou menos, mas eu tinha um talento de vendas, eu me sobressaía, eu entrava numa empresa, trabalhei na Sul América como vendedor, depois supervisor, depois gerente. Então eu confiava muito em mim, eu achava que eu sempre ia ganhar bem, eu sempre ia ganhar dinheiro, ter carro, comprar casa, tudo com o potencial que eu tinha. Mas quando Jesus entrou na minha vida, tomou conta de mim, eu fui apresentado a Cristo, a minha vida começou a decair, meus vendedores foram embora, eu perdi o emprego, fiquei em dificuldade financeira, pagava tudo no cartão. Quando chegava no final do mês, as minhas comissões e o salário da Mazé, era só para pagar a fatura do cartão, mas a gente nunca pagava
o mínimo, sempre pagava a fatura cheia para não ficar endividado. E aí eu usava o cartão para o mês seguinte. E assim foi por muito tempo. Até que Jesus estava trabalhando na minha vida para me entender que na verdade não sou eu. Tudo é dele, tudo é para ele, tudo é para a glória dele. Quando eu comecei a ter um pouquinho de fé, eu confesso para você que a minha fé é muito pequena, mas quando eu comecei a ter um pouquinho de fé, mesmo perder emprego, Jesus começou a nos prosperar. Jesus começou a liberar processo que estava há 10, 15 anos, processo que eu tinha. Jesus começou a liberar, começou a abençoar, dar estratégia. Então, nós não somos ricos nem nada, mas Deus nos tem abençoado, não nos falta nada. Pelo contrário, nós recebemos de Deus mais do que nós precisamos. Eu acho que eu não mereço, mas Deus nos tem abençoado. Então, eu queria trazer para você entender, para que nós pudéssemos entender, a obra de Deus é que nós possamos crer em Cristo. Quando você crê em Cristo verdadeiramente, quando você entrega tudo nas mãos dele, você entrega a sua vida, você entrega a sua alma, o seu espírito, você entrega os seus caminhos ao Senhor, ele começa a te dar sabedoria, ele começa a te dar estratégia. Não estou falando em riqueza, né? Muitos podem ser ricos ou não estou falando nisso, mas te dá todas as coisas que vos é necessárias. Porque o principal é a salvação. Você tem que lutar para ser salvo. Não para salvar a pessoa, você tem que lutar para ser salvo. Porque quando você conheceu Jesus, quando você entregou a vida para Jesus, o seu nome é escrito no livro da vida. O Espírito Santo vem fazer moradia, vem fazer residência em você. Mas você só vai receber a coroa da vida eterna quando você combater o combate, guardar a carreira. E aí sim você recebe das mãos do próprio Jesus a coroa da vida eterna. Então não existe negócio de salvo uma vez, salvo para sempre. Isso é coisa do Satanás. Então nós vamos lutando todo dia, todos os dias. Nós aprendemos um pouquinho mais. Se a gente mentiu, a gente para de mentir. Se a gente blasfemava, a gente para de blasfemar. Se a gente tinha um sentimento no coração contra alguém, a gente vai pedir perdão, olhar no olho da pessoa e pedir perdão para ela, ainda que nós estejamos certos. Então, gradativamente, nós vamos nos aprimorando, nós vamos ficando cada vez mais parecido com Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador. Porque ninguém vai estar totalmente perfeito, totalmente santo, só quando você morrer e for para o céu. Então não tenha medo de morte, não tenha medo de doença, não tenha medo de perder o emprego, mas ande nos caminhos do Senhor. Amém? Fica com essa palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Ô glória!